Fala aí, meu amigo ligado no Toque Posta, chegando nesta sexta-feira para fechar a semana falando, é claro, de NFL, né? Olha, tome cuidado, já fica o aviso, você está vendo esse vídeo logo cedinho. Hoje, dia 1º de abril, e as redes sociais vão estar forradas aí de fake news que hoje ganham um outro aspecto, né? Hoje vira aquela brincadeira, a NFL adora fazer esse tipo de piadinha, a gente pode esperar aí muita coisinha, que algumas são meio óbvias, não vão rolar, são mentiras, todo mundo entende, mas outras aqui deixam aquela dúvida aí, será que é isso mesmo? Jogador gosta de fazer brincadeira, então vamos ficar espertos, porque hoje é dia de tomar muito cuidado. Eu, quando trabalhava em site, cara, você tinha que redobrar a atenção, mas eu prometo que aqui não vai ter mentira não, só vai ter coisa que parece mentira. E também, claro, vamos falar um pouquinho mais dessa Free Agency que segue rolando e tivemos novidade na quinta-feira. Quero começar esse vídeo fazendo um agradecimento e dando boas-vindas a mais um membro aqui do nosso clube de membros, o Edson Souza, que chegou agora. Seja muito bem-vindo. Entra lá no grupo do Telegram, a gente fica batendo um papo. Temos algumas vantagens neste momento, serão mais daqui por diante. Vou criar mais coisas, mais vantagens para os membros, mas para todo mundo eu já faço aquele pedido lá, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo. Diz aí qual é a maior mentira que você já vivenciou como torcedor, né? Qual foi a maior mentira do seu time? Deixa aí o seu comentário temático desse 1º de abril. Também se inscreva no canal, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, também clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, vai, roda a vinheta. Vou começar aqui falando da movimentação da quinta-feira, que Bob Wagner foi dispensado pelo Seattle Seahawks e encontrou um novo lar, né? Ele estava sendo disputado aqui, mas vai seguir na NFC Oeste, vai poder tentar castigar o seu ex-time 2 vezes nessa temporada. Ele vai ser linebacker da equipe do Los Angeles Rams, né? A equipe dos Rams que segue aí fazendo grandes contratos, buscando grandes astros. Perdeu alguns nomes, né? Perdeu o Von Miller, saiu o Troy Reader também, o linebacker saiu agora nessa free agency. Os caras precisavam reforçar o setor e trouxeram um nome que dispensa a apresentação, um cara sensacional, que é o Bob Wagner. Ganhou um contrato de 5 temporadas, 50 milhões de dólares, que pode chegar a 65 milhões. Essa informação do Adam Schefter, não tem os detalhes ainda desse contrato, mas mostra aquela política da equipe dos Rams de juntar o maior número de astros o possível no time. Não vai parar porque conquistou o Super Bowl em casa, porque já tem a sua fanbase garantida em Los Angeles. Vai seguir essa política de buscar, do all-in, de buscar os grandes astros. Situação interessante aqui, porque o Bob Wagner, ele fez parte do First Team All-Pro da NFL em 4 das últimas 5 temporadas. Segundo a ESPN Stats and Info, são 6 jogadores que apareceram nessa lista de melhores em 3 ocasiões nos últimos 5 anos. E a equipe dos Rams tem 3 desses jogadores, né? Tem o Aaron Donald, que é habituê, tá lá todo ano, de fato um cara absurdo, e foi eleito 5 vezes para o First Team All-Pro. Tem o Bob Wagner agora com 4 aparições, e tem também o Jalen Ramsey, o cornerback, que apareceu 3 vezes. Nada mal, é um time espetacular, né? O trabalho do McVay é muito bom, mas é claro que ele mudou, né? Dá para dizer que a equipe dos Rams mudou o perfil. A NFL sempre foi uma liga mais conservadora em trocas, não fazia muitas apostas, a off-season era bem arrastada, o pessoal até falava, pô, a diferença da NBA, que a NBA tem muita troca, tem muita movimentação, o jogador vai para lá e vai para cá. A NFL é meio xoxa, porque o cara vai lá e coloca tag no astro, então são 2, 3 dias de free agency que são agitados, depois fica aquela coisa modorrenta, e agora não, porque além de ter os jogadores livres no mercado, você está tendo muita troca, está tendo muita movimentação, tem muito time dando o all-in. Essa política, para mim, aí é uma questão de opinião, para mim ela não é sustentável, né? Uma hora você vai ter que pagar esse preço, esses contratos altos, uma hora vai bater no cap, você vai ter problema, você vai ter uma folha salarial mais enxuta, por mais que ela venha crescendo, os outros times vão ter mais dinheiro para gastar do que você. Porque quando você vai no draft, você traz bons jogadores no draft, você acerta no draft, você traz bons jogadores com salários baixos, e aí você vai criando. Então não é sustentável, e agora tem um ponto, né? Mais times estão fazendo isso. Antigamente era basicamente a equipe dos Rams dando esse all-in, buscando essa constelação de astros. Agora não, tem muito time tentando isso daqui, então só um vai se sair vencedor. Imagina uma mesa de poker que todo mundo dá all-in, só vai dar certo para um desses times, né? O ano passado deu certo para os Rams, e vamos lembrar a situação que deu certo ainda, né?
porque deu certo, poderia ter dado muito errado na equipe contra o jogo, no jogo contra os Buccaneers. Não foi uma final de conferência fácil contra o San Francisco 49ers, e o Super Bowl também não foi uma situação fácil. Tivesse uma linha um pouquinho mais bem construída, os Bengals poderiam ter saído com o título ali naquelas jogadas finais, ali, um segundinho a mais que o Burrow tivesse para passar a bola, poderia ser a camisa aqui, ó, do campeão do Super Bowl. 1º de abril aqui, a camisa dos Bengals, campeão do Super Bowl. Mas é uma situação que é interessante. Vai ser um time forte, para mim, favorito ainda dentro da sua divisão, um dos favoritos dentro da conferência, pode chegar em mais um Super Bowl, porque a gente tem que ver, né? Os Cardinals podem brigar? Não sei, eu não confio muito no Kingsbury. Qual que é a situação da equipe do San Francisco 49ers com o Trey Lance lá, com talvez a sombra do Jimmy Garoppolo? Então os Rams ganharam e saem em vantagem neste momento, na minha maneira de entender aqui, né? E por falar em aposta, o Caesars Sportbook, né? O cassino lá que tem lá na sua casa de apostas, ele divulgou aí a lista dos padrões que eles estão imaginando daquele over-under, né? A expectativa de vitória de cada um dos times. Tá aí na tela, você tá vendo ali qual que é a expectativa. Os times que aparecem com maior previsão de vitórias são a equipe do Tampa Bay Buccaneers e também o Buffalo Bills com 11 jogos e meio. Expectativa para você meter aquele under e over, né? Pode ser 12 vitórias, pode ser 10 vitórias. Bills e Bucks são os maiores favoritos neste momento na casa de apostas. O Green Bay Packers aparece em segundo com 11 vitórias. Chiefs, Rams e Cowboys depois aparece com 10,5. 49ers, Denver e Chargers com 10 cada. Se você for pensar que você tem aí dentro da AFC Oeste, você tem lá os Chiefs, Denver e Chargers, um deles vai estar no under, né? E aí é só você imaginar quem será. Isso aí eu achei até baixo também. Os Raiders, né? Que os Raiders têm 8,5, eu achei pouco ali. 9 dos 14 times com maiores previsões de vitória estão na AFC, mostrando a força dessa conferência que vai ser sensacional, né? 16 times, 9 ali são os maiores vencedores dentre os 14. E os piores, né? O pior de todos está a equipe do Houston Texans, 4 vitórias e meia apenas, seguida pelos Jets e pelos Falcons, com 5 vitórias e meia. Se você for olhar, faz todo sentido, né? Os Texans ainda em reconstrução, Davis Mills deve ser o quarterback. Eu acho que vai ser over, tá? Eu acho que eles vão ter mais do que 4 vitórias e meia. Falcons nessa reconstrução total também, né? Com o salary cap totalmente comprometido pela troca do Matt Ryan. Mariota de quarterback, uma divisão que tem Tampa Bay Buccaneers, os Jets numa divisão complicadíssima com o Miami Dolphins e também os Bills, com times que dão dando esse all-in, e Bill Belichick, sempre a Bill Belichick dá uma força lá para a equipe do New England Patriots. Então é difícil prever neste momento, como eu sempre converso também, ninguém ganha o Super Bowl em março, tem muita coisa pela frente, mas isso aqui dá um rumo mais ou menos para você começar a fazer suas apostas, se você é do time que gosta de tentar ganhar um dinheirinho com o futebol americano. Agora vamos falar um pouquinho sobre as histórias de 1º de abril. Eu não gosto de colocar mentira. Sempre que eu fazia na ESPN, o pessoal, alguns sugeriam, vamos fazer uma mentira. Eu sou ruim para mentir. E talvez essa seja a minha melhor mentira, o que criaria um paradoxo interessante, mas eu não vou contar mentira aqui não, eu só vou contar algumas histórias que parecem mentira, mas que aconteceram de fato na NFL. Por exemplo, Butt Fumble, parece mentira, mas rolou. Aquela formação da linha do Indianapolis Colts parece uma grande mentira, mas também rolou, né? Então, tem muita coisa que aconteceu na NFL que parece mentira. Uma das coisas curiosas que eu sempre me pego a pensar de vez em quando é, por exemplo, a equipe do Seattle Seahawks, né? Porque não sei se vocês sabem, Seahawks não é um nome de pássaro que de fato exista, né? Não está cientificamente lá um Seahawk, não existe. Existe no Brasil a águia pesqueira, mas não é esse bicho, não tem esse nome, não chama Seahawk nos Estados Unidos. Inclusive, eles não usam uma ave, não usam nem uma águia pesqueira, eles usam um outro tipo de ave de rapina lá para fazer aquele voo, para ser o mascote da torcida. E é engraçado que esse nome surgiu numa campanha da equipe do Seattle Seahawks de buscar um nome para o time,
foram mais de 1.700 propostas. Eu não consigo imaginar 1.700 nomes, mas receberam mais de 1.700 propostas de 20 mil pessoas que tentaram aí batizar o time do Seattle Seahawks e escolheram justamente um nome que não existe. Mas parabéns. Essa aqui não era uma das escolhas que eu tinha feito aqui de nomes. O que eu vou começar falando aqui é da regra da prorrogação. Regra da prorrogação que mudou agora, garantindo uma posse de bola para cada lado, porque ela é completamente injusta. Se você ganhasse no cara e coroa, você basicamente ganhava o jogo, né? Marcava um touchdown, você levava a partida, não tinha problema nenhum. Mas a equipe do New England Patriots cometeu vamos ser sinceros, né? Os Patriots terminaram a temporada de 2015 com 2 derrotas. Perderam para os Jets e perderam para o Miami Dolphins. 2 derrotas que levaram o time a terminar com a campanha ali 12-4, a mesma campanha do Denver Broncos, mas perdendo no desempate e tendo que decidir lá no Mile High a final de conferência. Os Patriots perderam, o Peyton Manning foi lá para o seu último Super Bowl e ganhou Super Bowl antes da sua aposentadoria, né? Graças a essas 2 derrotas dos Patriots dentro da divisão. Na semana 16, a coisa absurda aconteceu contra os Jets. Os Dolphins comemoram bastante, complicamos, mas os Jets é que de fato mudaram a história e tudo por conta do Bill Belichick, porque os Patriots perdiam para os Jets 17-3, conseguiram um empate dentro do 2-minute warning. Era aquele time dos Jets do Todd Bowles, a primeira temporada do Todd Bowles, com o Ryan Fitzpatrick e tudo mais. E aí vamos à prorrogação. Na prorrogação, aquela confusão aqui e ali. Falei assim, rapaz, o que aconteceu? Os Patriots erraram, o Slater confuso, falando aqui, falando lá. Mas peraí, os Patriots ganharam no cara e coroa e escolheram chutar. Ixi, o Slater cometeu essa besteira. Não. O Bill Belichick orientou o Slater a chutar a bola e não ter a primeira posse. Deixa para os Jets, imaginando que eles iam, sei lá, não conseguir avançar muito, ia errar alguma coisa, dar uma boa posição de campo e você poderia vencer o jogo com um field goal. Talvez tenha sido esse pensamento do Bill Belichick, só que deu muito errado porque o Ryan Fitzpatrick conectou com o Eric Decker e o touchdown foi marcado, vitória dos Jets 26-20. Depois do jogo, o Bill Belichick foi questionado sobre essa decisão absurda, né? Que parece mentira você imaginar que o Bill Belichick ia fazer uma besteira desse tamanho. Ele falou, parecia a melhor opção, aquele jeitão dele, né? A gente entendeu que era a melhor decisão a fazer. E não era, né, Belichick? Porque é meio óbvio, né? Todo mundo reclama da regra por um motivo. E você aprendeu aí de uma maneira bem complicada. Vamos falar um pouquinho de draft também, né? Draft está chegando nesse mês de abril, teremos no final do mês de abril o draft. E aí a gente sempre fica naquela expectativa, aquela musiquinha lá, aquele reloginho, on the clock, né? O Roger Goodell tomando a vaia. E, bom, todo mundo sabe como funciona muito bem o procedimento, né? Mas parece que a equipe do Minnesota Vikings esqueceu que tinha um relógio para ele fazer a pique. Lá em 2003, o time tinha a 7ª escolha geral e ficou bobeando, ficou tentando fazer uma troca. Eles não queriam, eles queriam descer no draft, né? Passava, conseguia mais piques, mas ninguém fazia uma proposta, vai conversando aqui, conversa lá, o relógio estourou, a equipe dos Jaguars que viriam na sequência na 8ª posição falou assim, peraí, agora eu tô no relógio, então eu vou correr aqui, não interessa, os caras não mandaram, vou atrás, foram lá, pegaram o Byron Leftwich, né? O quarterback, que hoje ele é coordenador ofensivo da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Os Panthers também, percebendo ali a bobeada do que os Vikings estavam dormindo, foram lá, pegaram o Jordan Ross, e aí então os Vikings, rapaz, a nossa pique, o que a gente faz? Peraí. Kevin Williams, foram lá e mandaram, eles conseguiram descer no draft, saíram da 7ª e foram para a 9ª, mas sem conseguir nada em troca, porque dormiram completamente. Em 2011 isso voltou a acontecer, né? Por incrível que pareça, alguém cometeu essa mesma besteira dos Vikings, os Ravens fizeram a mesma história, Kansas City Chiefs se aproveitou, pegou o Jonathan Baldwin, e depois os Ravens foram lá e pegaram o Jimmy Smith, mas uma dormida que, parece meio lógico você imaginar, não preparado, primeira rodada, você bobear lá na 5ª, na 6ª, até entendo, terceiro dia você não tá nem aí mais, o negócio, passou o relógio, vambora, na primeira rodada, todo mundo assistindo, você cometer uma besteira dessa, é bem estranho. E por falar em besteira no draft, uma história que eu já falei aqui, mas eu sempre gosto de revisitar, porque, olha, é difícil você imaginar que um dos nomes mais famosos da NFL cometeu uma besteira desse tamanho aqui, o Mike Ditka, né, que, ex-jogador, treinador, comentarista, ele era técnico do Saints lá em 1999 e o Ditka simplesmente fez uma troca que mandou todas as piques do draft em troca de uma pique na primeira rodada. Não era a pique número 1, tá?
não era a pick número 1. O que aconteceu foi que em 99 o Ditka estava apaixonado pelo Ricky Williams, running back do Texas. Quero esse cara vai ser o cara, eu preciso desse jogador, eu quero ele. Eu tô com a pick número 12, mas ele não vai chegar, eu quero esse cara de qualquer jeito. O Washington tinha a pick número 5 e topou fazer uma troca. O que eles mandaram em troca? Vamos lá. Em 1999, aquele draft mesmo, mandou a primeira rodada, a escolha de número 12, as picks da terceira, quarta, quinta e sexta rodada e mais, tá? Porque em 2000 os Saints também ficaram sem a primeira rodada, a escolha de primeira rodada e a terceira rodada. A primeira rodada foi uma escolha de número 2, tá? Então você imagina que o Rick Williams não funcionou daquele jeito, nunca foi um grande jogador, principalmente na equipe dos Saints, né? Ele passou lá 3 temporadas apenas, 38 jogos, 3.129 jardas, 3,8 por tentativa, pouquíssima coisa, né? Um cara medião qualquer, 16 touchdowns anotados. E depois ele foi para Miami, lá ele foi bem ainda, chegou até um pouquinho, mas não nada que justificasse trocar todas as... Você imagina o draft da equipe dos Saints, né? Vamos lá preparar o nosso board aqui, tem Ricky Williams e acabou. Acho que o Ditka queria uma folga naqueles dias e falou assim, vou fechar tudo, vou matar o meu draft no primeiro aqui e vambora. Parece quando você tá jogando auction, né? Que o cara vai lá e faz todas as picks, gasta todo o dinheiro dele rapidinho no draft, no Fantasy Football, e aí simplesmente vai embora e deixa o computador pegar o resto, porque ele já pegou o que ele tinha para pegar e o resto não vai dar muito certo, não. O cara quer gastar rápido e vamos embora em seguida. Teve algumas trocas bem interessantes. A NFL fala bastante em trocas grandes, né? Trocas que manda muito jogador para lá e para cá. Teve troca já envolvendo mais de 10 nomes. Teve uma troca que eu separei aqui que é considerada a maior da história e parece mentira também, porque os Vikings foram atrás do running back, o Herschel Walker, da equipe do Dallas Cowboys, isso lá em 89, no meio da temporada, e eles mandaram um pacotado. Cara, ainda bem que não tinha Twitter na época. Você imagina só, ia ter que montar uma sequência ali, contando vários tweets para explicar tudo o que aconteceu nessa troca aqui. Os Vikings pegaram Herschel Walker dos Cowboys, e os Cowboys também mandaram a terceira e a 10ª rodada de 1990 e a terceira rodada de 91. Tô olhando a colinha aqui porque não tem como decorar isso aqui, né? Os Vikings mandaram 2 linebackers, o Jesse Solomon e o David Howard, o cornerback, o Isaac Holt, e o defensive end, Alex Stewart, a primeira, a segunda e a terceira rodada do draft de 92. Isso lá em 89, mandou tudo isso aqui de 92. Os Vikings ainda mandaram um running back, o Darren Nelson, para a equipe de Dallas, que fez uma troca com os Chargers em troca da 5ª rodada dos Chargers, e essa 5ª rodada foi para a equipe dos Vikings. Olha a volta, imagina só você resumir isso aqui dentro de um tweet. Não ia rolar. Sorte do Adam Schefter que não teremos uma troca, acho que desse tipo, né? Nos próximos anos. Olha tudo isso que rolou, tá, gente? É confuso até de falar, tive que usar a colinha aqui. E, para terminar aqui, eu vou contar um pouquinho da história. Todo mundo fica falando, pô, como é que os Giants estão na mesma divisão que os Cowboys? Como é que isso rola? Olha a diferença, né, geográfica, não tá certo. Eles estão o Cowboys está na NFC Leste, não faz o menor sentido. E a resposta é muito, muito simples para vocês, gente. Tem gente que não sabe, foi sorteio. Simplesmente foi assim. Quando a NFL e a AFL se fundiram, as divisões precisaram ser reorganizadas, né? Nós tivemos lá os Steelers, os Colts e os Browns, que eram times da NFL, toparam ir para a AFL, para a AFC numa boa, a AFC se organizou lá, os times conversaram, montaram as divisões e estava tudo perfeitinho. Mas na NFC, na futura NFC, a coisa ficou bagunçada, os proprietários não conseguiam se resolver, o Pete Rozelle, que era o comissário, bom até lembrar que o Pete Rozelle precisou de 23 eleições para ser eleito, então você imagina só como é que foi votações, né, para acabar sendo eleito. Então imagina como esse pessoal da NFL, né, da NFC, era confuso, era desorganizado. Mas todo mundo ali queria alguma coisa. Pô, eu quero jogar num estádio fechado, eu quero que na minha divisão tenha um time que seja numa cidade mais quente. Eu quero de um mercado maior, eu quero de um mercado um pouquinho menor, para ser um time um pouquinho mais fraco. Aquela confusão, ninguém chegava em consenso nenhum. Então eles chegaram em 5 melhores propostas. 5 propostas de divisão que ficava mais interessante, que o pessoal toparia. Falou assim, como é que a gente vai decidir? Não conseguia chegar naquela que era perfeita, e eles optaram pelo sorteio. Colocaram todas as propostas dentro de envelopes,
dentro de um negócio de vidro, e aí chamaram a secretária, ela chamava Thelma Elkier, que era a secretária do Pete Rozelle, e ela foi a responsável por lá agitar e tirar o papelzinho que tirou a proposta de número 3. Deixou o seguinte, o leste com Giants, Cowboys, Redskins, Eagles e Cardinals. Central com Bears, Packers, Lions e Vikings. Oeste com 49ers, Rams, Falcons e Saints. Olha só como é que ficou. Essa foi a divisão e era a única proposta em que os Cowboys estavam no leste, era a única proposta que os Vikings estavam no centro, o centro que hoje é a NFC Norte, né, com os Bears, Packers, Lions e Vikings. Você imagina só que foi na sorte que nós criamos algumas rivalidades das mais fortes hoje em dia na NFL. Então, são aqui algumas curiosidades que parecem mentira, mas que são de fato aconteceram na NFL. Tem muita história boa aqui, mas eu separei algumas que eu acho mais legais aqui, curiosas, que valem a pena para você. Então, pessoal, bom final de semana para vocês. Cuidado com essa sexta-feira, vai ter muita notícia falsa e vai ter muita notícia verdadeira. Uma das verdades é que segunda-feira eu tô de volta aqui com o começo do meu mock draft. Então fica ligado no Toque Passa, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, seja membro. Aquele abraço.